Fala pessoal, aqui Samuel Moraes, vou dar manutenção nesse violão de 12 cordas, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês alguns passos aqui do meu serviço, ok? Começando aqui a tirar as cordas, vou mostrar aqui um pouco, né, da manutenção que eu faço, ok? Então, o primeiro passo, tirando as cordas. Agora é a hora do processo aqui, né, do lixamento. Lixar o cavalete aqui, né, desbastar ele, depois nivelar ele direitinho, né, para abaixar aqui o rastilho um pouco mais, que as cordas dele estão bem altas. Um cuidado muito grande que tem que ter, que a gente deve ter, antes de começar o processo de lixamento, tá, de lixamento, é proteger o violão, né? Porque na hora de lixar, a ferramenta, a lixa pode escapar, né? A base aqui pode escapar e vir para cá, né? Então, aqui é para proteger o violão aí. Ok? Isso é um processo muito importante fazer. É uma precaução, tá? A gente coloca isso aqui como precaução. Vai que escapa um pouquinho a ferramenta, está protegido o lugar. Okay? Isso aqui é essencial fazer antes de começar um processo de lixamento do cavalete do violão, ok? As lixas, para começar, geralmente aqui eu uso lixa 60, depois a 80, 120, 150, 220, tá? Que geralmente esses tipos de cavalete, com essas lixas já dá para... Quando eu quero, né, fazer um acabamento mais fino, que esses cavaletes não tem necessidade de usar a lixa tão fina neles, né? Que essa madeira que é a própria já dá o acabamento. Depois é só fazer a hidratação, ok? O máximo aqui é uma lixa mais fina, ó, 220, 320, algo assim, entendeu? Depende muito do cavalete. Mas a princípio, a lixa um pouco mais grossa, né, para não dar tanto trabalho para desbastar. Eu começo aqui com a 60, e após a 60, 80 e, à medida que eu vou vendo o acabamento, as outras lixas. Pessoal, uma dica muito importante também, o uso de máscara, tá? Esse pó, olha, é um pó muito fino e não faz bem para a saúde, né? Esse pó de madeira é muito fininho, né? Imagina isso no pulmão. Então não é legal não. O uso de máscara para fazer esse tipo de serviço é essencial. Use máscara. Dá manutenção no instrumento, né? Para quem sabe fazer, por favor, gente, usa máscara. Vamos prevenir aí, cuidando da saúde. Respirar esse pó aqui não é brincadeira não, tá? Antes de continuar o processo de lixamento, tem dois pivôs aqui, ó, dois parafusos, que tem uma porca por baixo. Aí eu uso essa chave aqui para poder apertar. Eles estão bambos, entendeu? Enfio a chave aqui por dentro. Peguei ele, agora é só utilizar a chave e apertar. Prontinho, pessoal. O cavalete aqui está lixado, agora é só acabar de moldar, né? Agora dá um leve acerto aqui nesses trastes. Dá uma hidratada na escala. Mas antes disso, agora eu vou moldar a pecinha, o rastilho. Fica aqui no cavalete. Para moldar, eu utilizo essa lima. O filé. Fazer o molde aqui do rastilho. Aí, pronto. Rastilho moldado. Agora, acabar de fazer o acabamento aqui no cavalete, né? Fazer o colo aqui para a corda, os colos aqui para a corda, que a corda precisa ter um colo, né? Senão ela passa direto, ela fica dando trastejo natural. Trastejo de corda solta, né? Sem
esbarrar aqui, sem dar o colo. Agora eu vou fazer esse processo aí. Cavalete moldado, fiz os colos. Agora eu vou conferir a escala. Está certinha. A escala está certinha. Agora é só fazer o serviço, né, dos trastes. Dá uma leve retífica nos trastes. Agora é moldar a pecinha, a capotraste, pestana capotraste, fazer o molde nela. Dar uma retificada nela, né? Pestana, né, retificada, capotraste. Uma coisa muito importante no serviço de manutenção também conferir as tarraxas, né? Se preciso for desmontar todas, lubrificar e remontar elas no lugar de novo. Conferir os ajustes, os parafusos, o aperto de cada uma delas. Isso é muito importante, tá? Para garantir uma boa performance quando você estiver tocando, segurar a afinação direitinho, ok? Tarraxa. Lembrando que a tarraxa que é a trava da afinação, tá? Uma tarraxa em bom funcionamento vai garantir a afinação do violão. Má funcionamento, mas meu violão não está afinando direito, não para afinado. Um dos problemas pode ser as tarraxas, ok? Então é essencial fazer a manutenção delas. Em caso extremo, que não der ajustes, né? Aí é a troca mesmo do conjunto todo. Pessoal, tem que conferir tarraxa por tarraxa. Se tiver um desinabrezinho aqui, eu passo um leve lixamento aqui para tirar, né? Um pouquinho do ferrugem, desinabre, lubrificar, ok? Isso aqui é essencial fazer. Agora eu vou para o processo de limpeza do violão, limpeza interna, limpeza da escala, depois hidratação da escala, o polimento do violão. Violão polido, escala, cavalete hidratado. Agora eu vou entrar no processo das cordas, colocar a corda aí nele. É brilhando. Já limpei a parte elétrica, já revisei. Agora o processo de colocar a corda aí nesse maravilhoso violão de 12 cordas. Escala hidratadinha. Olha só, galera, como é que fica uma escala hidratada. Tem seu instrumento e quer conservar ele, né, para ele ter um bom funcionamento, durabilidade, faz a manutenção periódica, ok? Isso é muito importante, levar no luthier para ele fazer a manutenção. Olha aí, ó, serviço aí do Samuel Moraes. Muito bacana. E eu gosto do que faz. Iniciando aqui agora o processo de cordas, né? Colocando um encordoamento. Depois fazer os últimos ajustes. Cordas colocadas. Agora é acabar de ajustar, né, o nut aqui, o contraste, né, da altura de corda aqui, acertar tudo direitinho, afinar, acabar de acertar aqui o pestana e acabar de acertar o tensor, né, porque o tensor trabalha da seguinte forma: para alinhar o braço, e o tensor ele faz um movimento contra
a corda, né? Porque a corda, o violão afinado no diapasão, ele dá uma tensão muito forte. Então, qual que é a função do tensor? É segurar o braço, né? O tensor como se puxasse para o lado e a corda puxando para o outro. Então eu ajusto o tensor de acordo com a afinação que eu uso no instrumento. Tanto é, pessoal, é o seguinte. Geralmente os instrumentos, a gente trabalha neles o padrão diapasão, né? 440 Hz. Mas tem músico que já muda a afinação. Afina o violão, né? Tudo um tom abaixo, meio tom abaixo. Então, sempre quando for fazer isso, tem que levar para dar manutenção. Para ajustar o tensor conforme a afinação. Entendeu? Conforme a afinação. Conforme a tensão da corda. O diapasão, ele dá uma certa tensão. Né? Dá um certo puxão. Um tom abaixo fica uma tensão mais leve. Então tem que folgar um pouquinho o tensor, né, para formar o equilíbrio entre o tensor e o puxão das cordas. A gente forma o equilíbrio, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa, comprou o instrumento na loja, tem que levar no luthier para dar os ajustes finais. O instrumento vem duro, com a corda um pouco alta. Tem essa sacada da fábrica deixar a corda do instrumento um pouco alta, para não dar aquele... Quando os clientes foram testar na loja, né, ou no estoque ali, no meio do transporte, o clima, né? Se a corda estiver muito baixa, qualquer coisinha o violão vai ficar pegando. A corda fica pegando no traste. Então a fábrica já deixa, na maioria dos violões, a corda mais alta, para não dar esse problema. Aí qual que é a função do luthier? Fazer os ajustes finais. Eu sempre falo o seguinte, eu costumo dizer que a fábrica faz a pré-regulagem e a regulagem final, quem faz é quem dá manutenção. No meu caso, né, que eu dou manutenções em violões. Ok? Aí fica essa dica aí para vocês. Tem gente que compra o instrumento e acha que o instrumento já vem perfeito, que não precisa de mexer e fica com aquele instrumento ali a vida toda. Às vezes vai tocar num violão duro, né? Se tratando aqui de violão, que eu faço manutenções em violões, vai tocar num instrumento duro, num violão duro a vida toda. Às vezes sem saber, muitas das vezes, sem saber que existe alguém que dá manutenção para deixar o instrumento macinho, confortável para tocar. Porque tocar num instrumento duro, misericórdia. Não tem mão que dedo que aguenta. A gente perde até o prazer de tocar. Acaba perdendo o prazer de tocar. O prazer de estudar. O dedo tá doendo, a mão tá doendo. Toda vez que vai ver o violão, vai pegar e lembra que o violão é duro, que tá duro. Às vezes o cliente não sabe por quê. Acho que, não, porque minha mão ainda não tá calejada. E às vezes não é. Mão calejada aí, meu filho. Com violão duro, nem mão calejada aguenta. Né? Então tem essa parte aí. E tudo precisa de manutenção, né? Uma casa precisa de manutenção, né? Precisa do pedreiro ali acertar algumas coisas, reformar. Eu que mexo nessa área também, né? Eu sei mexer nessa área de obras, né? Eu sei como é que funciona isso. Minha casa aqui eu sempre dou reforma nela, né? Tudo precisa de manutenção. Um carro, você compra um carro zero, você vai andar, não, meu carro tá zero, nunca mais precisa de mexer nele, não, tudo dá manutenção. E o instrumento musical, galera, é o seguinte, o instrumento musical, ele precisa de manutenção periódica. Tanto o instrumento novo, quanto o instrumento usado, o instrumento relíquia, todos precisam de manutenção. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, é o seguinte, dessa craviola aqui, né, esse violão de 12 cordas, né, conhecido como violão de 12 cordas. Esse violão de 12 cordas, eu precisei de fazer o rebaixamento aqui do cavalete. Por quê? 12 cordas afinadas no diapasão, isso é normal de acontecer com o tempo. Isso não é uma coisa que vai acontecer com qualquer instrumento, ou na maioria dos instrumentos. Por quê? Esse aqui é um violão feito em série, não foi um violão customizado, feito à mão.
né, em série. Então, o que acontece? A corda no diapasão, o puxão da corda é muito forte. Com o tempo, com o passar dos anos, o tampo vai levemente estufando. Então, o que acontece com a corda? Se o tampo tá estufando, a corda, como tá por cima do cavalete, também vai elevando. Aí o violão, você põe na loja o violão com as cordas um pouco mais baixas, e de acordo que for passando os anos, as cordas, meu instrumento está com a corda alta, por causa do tampo. Esse cavalete aqui eu tirei muito nele, ó, né? Tirei no limite. Tudo tem um limite também, galera. Tem que saber mexer. Tudo tem um limite, né? Não tem até a quantidade certa que pode tirar, tá? Ele foi estufando, esse violão foi estufando. Só que foi um leve estufamento. Leve, mas questão de milímetro que o tampo estufa, a corda já sobe junto com o tampo. O tampo está suspenso em cima do cavalete, o cavalete por cima, né, do tampo. Se o tampo tá suspendeu um pouquinho, o cavalete vai junto. Aí as cordas também, ó, com o tempo, ó, vai fazendo isso aqui. Entendeu? Então, essa craviola, esse violão de 12 cordas, eu tive que fazer esse processo, né? O tensor vai indo, tem que ajustar, né? Tem que fazer o ajuste do tensor. Então, manutenção é muito importante em todos os sentidos. As tarraxas vão indo, elas vão dando problema. Às vezes precisa de fazer os ajustes aqui, os apertos, precisa de lubrificar. E tudo um processo, tirar um pouco do zinabre que vai com o tempo, né? O próprio tempo vai oxidando as peças. Então, a manutenção periódica é para tudo isso, não simplesmente para deixar o instrumento mais macio, mas para esses fins. E vocês vão deixando o tempo passar, o que acontece? O instrumento vai ficando cada vez pior. Chega uma hora que o instrumento pode dar PT ou não dar uma regulagem tão legal, e, né, se não deixasse o tempo passar tanto, tá? O instrumento sempre regulado, sempre periodicamente regulado, qual que seria esse tempo, né? Vamos dizer assim, depende do tanto que você toca, né? Você toca em banda, você tem 4 em 4 meses, talvez 3 em 3 meses. Tem cliente que traz violão aqui para mim de 3 em 3 meses, mas toca em banda, né? Toca na igreja, o instrumento é muito usado. Então, quem toca em casa, uma vez aqui, outra ali e tal, tendo os cuidados, né, a maneira de guardar o instrumento, depois vou fazer um vídeo falando sobre as maneiras certas, né, de onde o seu violão deve ficar, em qual local, se é pendurado ou se é no baixo, se é plano, se é deitado. Depois eu vou fazer um vídeo relatando isso aí, tá? Um violão para uma pessoa que só toca por hobby, em casa de vez em quando pega, se ele tiver um cuidado bacana, é de ano em ano, né, para poder fazer a manutenção. Ok, pessoal? Então, isso é muito importante. Tá? Chega violão aqui para mim, às vezes, que nunca foi mexido, né? O violão tá no estado crítico. Aí, às vezes, não dá para fazer uma regulagem tão legal. Fica bom, melhora, mas não fica tão legal igual quem traz periodicamente. Que aí vai manter o instrumento sempre, ó. Isso aqui, ó, joia, sempre joia, né? Então, a dica para vocês aí. Cuidado com seus instrumentos. Isso aqui é muito bom, galera, mas isso aqui é muito melindroso. Então, o máximo de cuidado. Leva sempre para dar manutenção, tá? Não deixa o tempo passar muito, não. Porque isso aqui é um investimento. Eu falo, música é investimento. Instrumento musical é investimento. O que você investir aqui, ó, tá bem investido. Você investindo no seu instrumento, você está investindo em você mesmo. Né? O instrumento, quando a gente aprende a tocar, a gente está entrando nesse mundo da música, né? O instrumento faz parte da nossa vida, galera.
O instrumento faz parte da nossa vida. Então, o que você investir nele, você vai estar investindo em você mesmo. Ok? Aí fica essa dica aí para vocês aí, tá? Tomar conta do instrumento. E cada instrumento favorece, tá? A regulagem. Por exemplo, tem instrumento que a regulagem fica mais top, vamos dizer assim. Depende da qualidade do instrumento, né? Que o luthier também não faz milagre, né? Tem gente que acha que o luthier faz milagre, não faz. Eu trabalho aqui devido a uma coisa que eu sempre falo para meus clientes é o seguinte, ó. Eu vou fazer o melhor que eu posso no seu instrumento e o melhor que o seu instrumento pode me favorecer e fazer, né? Então, mas que o serviço em qualquer instrumento melhora demais, melhora, tá? Essa craviola aqui mesmo, ela chegou aqui há tempo ainda de mexer, né? Então vai ficar um serviço bacana. Daqui a pouco eu vou, na hora que eu terminar os ajustes aqui, vou fazer um vídeo aqui tocando com ela para vocês verem ouvirem, né, a sonoridade dela, ok? Tá aí mais um trabalho, né? Esse violão de 12 cordas. Graças a Deus feito com sucesso. Quem ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, Samuel Moraes Music, corram lá, dão um joinha, se inscrevam. Samuel Moraes, Facebook. S Moraes 168, Samuel Moraes, Instagram. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.